Olá, sejam muito bem-vindos. Vamos direto ao que interessa. A forma como a gente se comunica, tanto com os outros, mas olha, principalmente com nós mesmos, é a chave que pode destravar ou bloquear de vez a nossa prosperidade financeira. Se existe aquela sensação de que tem uma barreira invisível entre onde se está agora e a realidade que se deseja, essa análise de hoje vai trazer muita clareza. E mais, no final vai ser apresentada uma técnica super prática para começar a reescrever essa realidade ainda hoje. Então, se o objetivo é a maestria financeira, vale muito a pena ficar até o fim. Pensa comigo por um instante. E se todo esforço, todo aquele trabalho duro, estivesse sendo de alguma forma minado por um fator que a gente nem percebe? Uma interferência bem sutil, mas super poderosa, na forma como a nossa comunicação com o mundo acontece. A questão não é trabalhar mais, e sim se comunicar melhor. Hoje, a gente vai explorar exatamente essa ideia, desvendando como a comunicação é a verdadeira linguagem de programação da nossa realidade material. Pois é, a realidade funciona como um grande programa de computador. E a linguagem para programar esse sistema é a nossa comunicação. A ótima notícia é que qualquer pessoa pode aprender esse código. O que vai ser compartilhado aqui não é pensamento mágico, não. É um princípio fundamental de como a energia e a intenção moldam o nosso mundo material. Algo que tanto tradições milenares quanto a ciência de ponta, como a física quântica, já começam a confirmar. A gente vai mergulhar a fundo em cada um desses pontos. A jornada de hoje promete ser reveladora, viu? Oferecendo não só a teoria, mas ferramentas bem concretas. Se este é um tema que ressoa, que desperta algo aí dentro, essa é a hora perfeita para se inscrever no canal e deixar o like para não perder outros conteúdos que podem, de fato, mudar a percepção sobre a criação de riqueza. Esse aqui é o nosso mapa de hoje. A gente vai começar pela base de tudo, a natureza vibracional da realidade, e vamos construir o conhecimento passo a passo. Vamos passar pelo diagnóstico do problema, pela análise das ferramentas que a gente já tem e, por fim, chegar a uma técnica prática de aplicação imediata. Vamos lá! Ok, vamos começar do começo. O primeiro entendimento fundamental é que absolutamente tudo no universo, sem exceção, é energia e vibração. A física moderna já nos ensina isso. No nível subatômico, o que parece sólido é, na verdade, um emaranhado de partículas vibrando numa velocidade absurda. Isso vale para um objeto, vale para os nossos pensamentos, que são impulsos elétricos no cérebro, e, claro, vale para cada um de nós e para o próprio dinheiro, que, na sua essência, é uma forma de energia de troca. Imagina da seguinte forma: cada pessoa é como uma estação de rádio, um campo de energia pessoal, transmitindo uma frequência específica, única. E esse nosso campo pessoal está mergulhado num campo de energia universal gigante, que contém todas as possibilidades, todas as frequências, inclusive a da abundância e da prosperidade. Pense nesse campo universal como um imenso Wi-Fi quântico. Quando a nossa vibração pessoal entra em ressonância, ou seja, na mesma sintonia da prosperidade, a atração acontece. Não é misticismo, gente. É um princípio muito parecido com a física de ondas. Quando a nossa vibração pessoal entra em sincronia, ou seja, na mesma sintonia da prosperidade, a atração acontece. Então, se o mecanismo é tão direto assim, por que a prosperidade não flui facilmente para todo mundo? A resposta está no que a gente pode chamar de curto-circuito vibracional. É uma interferência, sabe? Um ruído no nosso sinal que impede a sintonia com a frequência certa da riqueza, mesmo que o esforço e a ação estejam lá. É como tentar sintonizar uma rádio e só ouvir chiado. A nossa vibração pessoal, essa assinatura vibracional, é gerada pela soma de 4 pilares: nossas crenças, nossas emoções, nossa comunicação e nossas ações. O desalinhamento em qualquer um deles já cria o curto-circuito. Por exemplo, uma crença limitante sobre dinheiro gera uma emoção de medo, que por sua vez afeta a comunicação e as ações. Hoje, nosso foco total vai ser no pilar da comunicação, porque é ele que traduz todo o nosso mundo interno para o mundo externo. É um dos mais poderosos e, ironicamente, um dos mais negligenciados na hora de manifestar uma vida abundante. Então vamos desconstruir esse pilar. Quando a gente pensa em comunicação, geralmente o que vem à cabeça são as palavras, certo? Mas a verdade é que as palavras são só a pontinha do iceberg. Uma ponta bem pequena, aliás. A verdadeira comunicação, aquela que o campo universal entende, é muito mais profunda e abrangente do que a gente imagina. Olha que interessante esse dado de um estudo clássico da Universidade da Califórnia. Ele mostra que só 7% da nossa comunicação é composta pelas palavras que a gente usa.
só 7%. 33% vem do nosso tom de voz. E impressionantes, 55% vem da comunicação não verbal, nossas expressões faciais, nossa postura, nossos gestos. Isso quer dizer que mais de 90% da mensagem que a gente passa é subliminar. É a energia por trás das palavras que realmente comunica. E não para por aí. Essa comunicação acontece o tempo todo em 3 níveis, muitas vezes ao mesmo tempo. A comunicação interpessoal, com as outras pessoas, é a mais óbvia. A intrapessoal, que é o nosso diálogo interno, é a mais influente. E tem também a comunicação com o campo, que é a nossa transmissão vibracional constante para o universo. E essa última, meu amigo, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. O problema é que em qualquer um desses 3 canais pode existir algo que atrapalha tudo: o ruído. O ruído de comunicação é qualquer interferência que distorce a nossa mensagem. E esse, e não a falta de esforço, é o verdadeiro vilão que causa o curto-circuito na prosperidade. Pode ser um ruído externo, como um ambiente caótico, mas sem dúvida os mais perigosos são os ruídos internos, aquela estática gerada por nós mesmos. O ruído mais destrutivo de todos é o da comunicação intrapessoal. É aquela vozinha interna, crítica, que não para nunca. É um programa rodando em segundo plano, muitas vezes instalado lá na infância, que fica o tempo todo questionando nosso valor e nossa capacidade. Ela não grita, ela sussurra, e é por isso que ela é tão perigosa. Esse ruído se alimenta do passado. É aquela tagarelice mental que funciona como um arquivo de todos os nossos fracassos, de todas as nossas decepções e projeta tudo isso no futuro como se fosse uma certeza. Ele cria uma profecia que se autorrealiza, minando nossa confiança no presente e sabotando qualquer ação que poderia levar ao sucesso. E essa é a grande virada de chave desta análise. O maior bloqueio para a riqueza não está do lado de fora. Não é a economia, não são as outras pessoas, não é a falta de oportunidades. É o ruído ensurdecedor desse diálogo interno que sabota as nossas intenções antes mesmo delas virarem ações. Ele corta o fio da manifestação lá na origem. Se essa ideia de que o nosso maior obstáculo é o ruído na comunicação interna trouxe um momento de clareza, um ahá, então essa análise já cumpriu uma parte importante do seu propósito. Esse é o ponto de virada. Reconhecer o verdadeiro adversário é o primeiro e mais importante passo para vencê-lo. Se este conteúdo está agregando valor, considere se inscrever para a gente continuar desvendando juntos esses mecanismos de criação da realidade. Agora que o vilão foi identificado, vamos falar sobre a nossa maior arma para combatê-lo: a palavra consciente. As palavras carregam um poder ancestral e científico que a maioria das pessoas ignora completamente. Elas não servem apenas para descrever o mundo. Elas o criam. Cada palavra falada ou pensada é um comando enviado ao nosso subconsciente e ao campo universal. A palavra abracadabra não é só um truque de mágica. A origem dela, do aramaico antigo, significa literalmente "eu crio conforme eu falo". Uma civilização de milhares de anos atrás já entendia um princípio que a neurociência hoje começa a comprovar com o conceito de neuroplasticidade. As palavras que a gente repete moldam os caminhos neurais do nosso cérebro, influenciando nossas percepções, sentimentos e, consequentemente, a nossa realidade. Essa passagem do Evangelho de João, independentemente da crença de cada um, pode ser vista como uma profunda metáfora sobre a natureza da criação. O verbo, a palavra, é apresentado como a própria força criadora. Isso sugere que a realidade material é sempre precedida pela comunicação, pela intenção expressa. Primeiro vem a palavra, a planta baixa. Depois, a manifestação, o edifício. Se a humanidade foi feita à imagem e semelhança dessa força, então carrega em si esse mesmo poder criativo. E aqui está o pulo do gato. A maioria das pessoas usa a linguagem de forma descritiva para relatar o que já existe, mas a linguagem, na sua essência, é criativa. Ao dizer "eu não tenho dinheiro", não se está apenas descrevendo uma conta bancária. Está se usando o poder criativo para decretar e reforçar uma realidade de escassez, programando o cérebro e enviando uma ordem clara ao campo universal para entregar mais disso. É preciso mudar de repórter da realidade para arquiteto da realidade. Certo. Então, como usar esse poder de forma consciente para criar riqueza em vez de escassez? A resposta está em alinhar toda a nossa comunicação antes mesmo que ela aconteça. É sair do modo reativo e entrar no modo criativo. Vamos ver uma técnica prática e super poderosa para fazer esse alinhamento.
Antes de qualquer interação importante, seja uma entrevista de emprego, uma reunião de negócios, uma conversa sobre aumento, faça uma pausa. Primeiro passo, defina com clareza total o resultado que se deseja. Segundo, imagine a cena acontecendo exatamente como se quer, com o máximo de detalhes. O que se vê, o que se ouve, o que se sente, o aperto de mão, os sorrisos, o contrato sendo assinado. Terceiro, e talvez o mais importante, sinta a emoção do sucesso como se já fosse real. O cérebro não distingue muito bem o que é real do que é imaginado vividamente. Ao sentir a emoção, o corpo libera a química do sucesso, criando a ressonância vibracional. E quarto, prepare a comunicação não verbal. Vista-se para o sucesso que se quer. Ajuste a postura para uma de confiança, com uma postura de poder, que estudos já mostram que pode alterar a nossa bioquímica. Assim, se programa a vibração para o sucesso antes mesmo de entrar na sala. E agora, a gente chega no ponto mais profundo de toda essa nossa conversa. Ao realizar essa técnica, não se está apenas preparando a mente ou fazendo um joguinho psicológico. Está se fazendo algo muito mais poderoso, alinhando a fonte de toda a nossa comunicação. Está se criando coerência. As palavras não são sons vazios, elas são a canalização da nossa essência. Elas carregam nossas crenças, nossos medos, nossos desejos mais profundos. É por isso que o alinhamento é tão fundamental. Se a boca pede abundância, mas a alma vibra na frequência da escassez e do medo, qual mensagem, a mais forte, o universo vai receber? A verdadeira mágica, a verdadeira manifestação, acontece quando existe coerência total entre o pensar, o sentir, o falar e o agir. Quando a alma está alinhada com a comunicação, nos tornamos um canal puro para a prosperidade finalmente fluir. O poder sempre esteve aí, talvez só estivesse operando no piloto automático, criando mais do mesmo. Mas agora o código é conhecido. Agora existe o entendimento de que cada palavra é um decreto, cada pensamento é uma semente. A pergunta não é se é possível criar a própria realidade, mas qual realidade se vai escolher criar conscientemente, começando agora, com a próxima palavra, com o próximo pensamento. Se essa análise trouxe valor, considere fazer 3 coisas para a gente solidificar esse conhecimento. Primeiro, declare o seu poder aqui nos comentários escrevendo abracadabra, afirmando a criação consciente da sua realidade. Segundo, se ainda não o fez, inscreva-se para não perder as próximas análises. E terceiro, compartilhe este material com alguém que também possa se beneficiar desse conhecimento. E por fim, deixem nos comentários. Gostariam de ver mais conteúdo sobre esse tema, talvez explorando mais a fundo os outros pilares, como crenças e emoções? A opinião de todo mundo é muito importante para guiar os nossos próximos passos. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!